Olá, minha gente, estamos iniciando, é o primeiro episódio do nosso Podcom Saúde. E hoje trouxe aqui uma convidada mais que especial, Sueli, a psicóloga competentíssima para tratar sobre o tema de saúde mental. Sueli, seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse, e a gente vai continuando nossa conversa. Olá, para mim é uma satisfação imensa estar aqui, neste momento, e agradeço demais a confiança. Meu nome é Sueli, sou psicóloga, terapeuta de casal e de família, e realizo atendimento online, também presencial. Cidade de Poço Verde, Paripiranga, Fátima e Adustina, na Bahia. Esse momento é muito importante porque a saúde mental a gente precisa olhar como prioridade. E eu estou aqui também, diante de um profissional de excelência, nutricionista, que contribui muito, para toda a saúde, porque a gente sabe que é fundamental. Então é uma honra estar aqui neste momento com você, para que a gente possa dialogar e bater um papo, Obrigado pelo elogio, gostei muito dos trabalhos que realizamos juntos e é por isso que eu fiz o convite, porque eu sei que você tem muito a contribuir. E falando assim, em saúde mental, é um tema que está muito em alta. Na verdade, há um bom tempo, eu lembro que até Augusto Cury falava, que a ansiedade é o mal do século, Então, mas não só isso, tem outras patologias que até estamos aí num momento, na mídia coloca, nós vimos aí situações do BBB até, aquela garota que saiu, que estava no seu auge, dos seus problemas mentais. E isso impacta muito na saúde, no dia a dia, no trabalho, no relacionamento. Me fala um pouco como que você, na sua prática, como é que você identifica isso, como que a pessoa pode se identificar, até para dizer, não, realmente eu preciso de ir ao psicólogo. Como é que a pessoa pode se autoavaliar nesse sentido? É importante o que você traz, porque assim, muitas pessoas têm sinais e sintomas de patologias, mas não dão importância. Então, para vocês que nos acompanham, é importante pensar que um sinal e um sintoma, a gente tem que olhar muito pela intensidade, o qual está, porque é sobre sentir. Por exemplo, quem tem ansiedade, quando diagnosticada com patologia, a pessoa realmente sabe que tem, o transtorno de ansiedade. Mas, infelizmente, a gente percebe muito hoje a generalização e, assim, todo mundo tem ansiedade, mas não tem diagnóstico. E a ansiedade é uma das patologias que é sobre sentir. Você está com ansiedade diante de mim, mas eu não estou vendo, mas eu sei que você está sentindo diversos sintomas que atrapalham o seu dia a dia, sobretudo no trabalho, que a gente tem acompanhado que hoje o maior número de atestado médico em todos os trabalhos são muitas vezes por questões de ordem psicológica e que em alguns momentos é dado o acolhimento de entender, que o meu colaborador está passando por uma situação difícil, que a gente não sabe exatamente qual a patologia, mas não está se sentindo bem, não consegue produzir, não consegue trabalhar. Quando não acolhido é onde vem os problemas maiores, porque muitas vezes a patologia, o que a gente chama de psicopatologia, não é vista. Por não ser vista, que é diferente de uma doença biológica, física, que você vê, e aí é onde você não consegue entender o que o outro está sentindo. Então, nós estamos aí, eu costumo dizer que pós-pandemia está difícil porque nós estamos voltando às normalidades, mas não estamos compreendendo como estamos nesse momento, E você citou o Augusto Cury, eu particularmente sou fã dele, porque é um psiquiatra renomado, escritor mais lido praticamente,
E ele traz que hoje a gente precisa olhar para o nosso eu, quem eu sou, quais são as minhas limitações, mas principalmente, Romário, quais são as minhas possibilidades. Porque a gente não consegue olhar para o que é possível, né? E ele também traz lá as janelas Killis e Like, né? Que é quando você... A janela Killy é aquela que não te serve, são os traumas, os nãos que a mente te diz em uma quantidade de 80% dos nossos pensamentos diariamente. E a janela Like é a janela saudável, é o que eu acredito, como eu posso, né, fazer algo a partir do que eu estou me permitindo. E interessante isso, se eu não tinha conhecimento sobre essas duas, né, visões, mas é o que muito conduz o nosso dia. Então, muitas das vezes os nossos traumas ali que vai conduzindo as nossas atitudes. Nós deixamos de tomar uma decisão, ou às vezes tomamos uma decisão por um caminho baseado nesses traumas, né, do que durante a nossa vida nós vamos acumulando isso. Essas crenças, tanto positiva quanto negativa, vai conduzindo, né? Isso vai influenciar no trabalho, no relacionamento, em casa. Como que a gente consegue lidar? Como que a pessoa pode... Eu lembro uma frase que você disse, que é as estratégias de enfrentamento. Isso ficou muito marcado, né, nos trabalhos, porque isso me dá uma percepção de conduzir. Não, então, eu estou sentindo isso, e como você colocou, é uma dor que não se vê. O outro não está vendo o que eu estou passando. Às vezes eu estou aqui parado, calado, a cabeça a milhão. Às vezes não consigo dormir. Também tem um problema para não conseguir dormir, que a cabeça fica, né, pensando no que vai acontecer. E não sei se é esse o termo, mas eu lembro que a ansiedade é o medo de algo. O medo de algo. Não lembrei agora. Que é uma antecipação, né? Daquilo que você não sabe, você não vê, mas você sente. O medo de algo que eu não sei o que é. Lembrei. É o medo de algo que eu não sei o que é, né? E como é que quais estratégias? Assim, já trazendo algumas dicas para a gente lidar, até para o público, né? Como que a gente pode desenvolver nosso olhar para... Primeira coisa é olhar para si mesmo, né? Sim. Como é que a gente faz isso? É importante o que você traz, né? E eu tenho certeza que pode ser um questionamento do público que muitas vezes, né, se pergunta o que fazer diante de uma crise de ansiedade e também de uma situação familiar conflituosa. Eu sempre oriento e tenho dito assim: a primeira relação é com você. Se você tem uma boa relação consigo mesmo, você consegue ter uma boa relação com o mundo. Mas muitas vezes a gente tem aquela questão da procrastinação, da gente não acreditar que se a gente tira ali um tempinho para repousar essa mente, que quando você traz, né, a minha mente, muitas vezes eu vou tentar dormir, eu não consigo, porque ela está sobrecarregada. Né? Muitos pensamentos automáticos, sobretudo disfuncionais, que é o que a gente chama na psicologia, os pensamentos ruins, né, que o senso comum fala. E você precisa encontrar essas estratégias de enfrentamento, né? Eu gosto realmente, né, desse nome, porque uma demanda de fala não é uma medicação que resolve, né? A medicação ela vai resolver o sintoma, mas eu preciso falar sobre o que dói em mim, falar sobre o que me incomoda, falar sobre um trauma da minha infância. E como lidar com tudo isso? Muitas vezes falta isso, né? Eu falar, eu colocar para o outro o que eu estou sentindo, a minha percepção naquele momento. Às vezes o ambiente, vou colocar aqui, um ambiente em casa, muitas das vezes as pessoas não têm essa oportunidade, não tem quem escute muitas das vezes. Aí a necessidade também de procurar um profissional, que é outra pessoa que vai fazer o que lhe escute e faça você se escutar, né? Perfeito. Porque nós temos muita dificuldade de estabelecer uma relação com o outro. E muitas vezes a gente observa, né, como terapeuta de família, eu observo que as famílias
são poucas as que se conectam, que se escutam, que conversam. E hoje a gente tem o mundo tecnológico que, se a gente não souber gerenciar, toma espaço do olho no olho, do contato humano, né? De você estar diante da pessoa muitas vezes e não estar com ela. Então eu percebo que tem pessoas hoje que se comunicam pela mensagem no celular e não se conversam em casa. Então a gente precisa olhar para dentro. Talvez isso seja difícil, né? Ao público que está aí nos acompanhando. Como assim olhar para dentro? Olhar mesmo, né? Com essa percepção de autocuidado. Por isso que quando a gente orienta as técnicas, a gente sempre solicita, né? Feche os olhos. Quando a gente está, né, com esse olhar voltado para mim, que eu fecho o meu olho, eu estou mais concentrada. E a maior dificuldade humana hoje é o foco, é a concentração, porque você tem 1 milhão de pensamentos girando em torno de você. Então a gente precisa encontrar esse treino mental. Eu sempre também trago isso, né? Treinar a sua mente. Para a gente ganhar técnicas, então. Exatamente, né? As técnicas, por exemplo, hoje o Mindfulness é uma das técnicas que mais tem chegado, né, para ajudar na vida das pessoas, que é o treino de você, do seu eu mesmo, né, da atenção plena. Para isso, eu preciso fazer mais de uma vez. Eu não posso fazer uma técnica do Mindfulness uma vez tão somente e dizer que eu já tentei tudo, não? Mais de uma vez eu estou com dificuldade de concentração ainda naquela técnica, eu preciso persistir. E aí você escolhe, né? Um ambiente na sua casa, você escolhe um ambiente até fora da sua casa, na natureza, onde você possa se conectar com algo. Até porque a técnica do Mindfulness não é para você dormir e você relaxar. É para você se sentir ali, se ver mesmo, né? Que é quando você percebe o seu corpo. Eu sempre realizo essa técnica e eu faço uma viagem desde o meu dedo do pé até o meu fio do cabelo, passando por todo o meu corpo, levando uma energia de positividade para as minhas artérias, porque as nossas emoções, elas se encontram em toda a nossa corrente sanguínea e é o nosso cérebro que recebe essas informações. Então, o que a gente tem dificuldade é de executar essas técnicas. E a gente vai para o caminho mais fácil, que é tomar uma medicação, dormir à tarde e esquecer os problemas. Mas quando eu acordo, volto da mesma forma. Como você colocou, o Mindfulness, ele é construir hábito também. Então, o comportamento, né, repetido várias vezes, se transforma em um hábito. E falando de hábito, você contextualizando, se perdeu aquele momento, já trazendo aqui para a alimentação, o de comer à mesa, o de conversar. Hoje, pega-se o celular, está comendo com o celular do lado, não percebe o que está comendo, e muitas das vezes acaba comendo ali muito rápido, não vê o que comeu. E perdeu o momento de estar ali conversando com o companheiro, com os filhos. Então se perdeu esse hábito de sentar à mesa e compartilhar, né? Compartilhar com o outro, com um amigo, com um companheiro. E como a gente está falando dessas estratégias, né? Que é bom, mas como é que a psicoterapia ela ajuda as pessoas nesse processo? Às vezes eu estou, como eu falei, às vezes eu já o desgaste físico e mental também. Como que a psicoterapia pode me ajudar nesse processo? Então, é importante a sua pergunta porque na psicoterapia a gente trabalha algumas técnicas, né, que no próprio consultório, seja ele virtual ou presencial, a gente vai poder ajudar o nosso paciente justamente que tem dificuldade de desenvolver uma técnica em casa sozinho, né, ou sozinha. E a psicoterapia hoje é uma condição de saúde muito importante. Como já mencionamos aqui, tem muitas pessoas que nós estamos falando de uma demanda de fala, né, do que é preciso ser dito. E o que é preciso ser dito, de certa forma, precisa ser nesse ambiente da psicoterapia, porque nós
Trabalhamos muito com o sigilo profissional, né? O código de ética do psicólogo é a nossa ferramenta principal de mostrar ao nosso paciente que ali é um espaço totalmente de confiança. Então, muitas vezes, é na psicoterapia que eu vou escutar o meu paciente sobre um abuso da infância, sobre uma situação que ele nunca revelou para ninguém, né? E, sobretudo, as dificuldades de falar, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar. E na psicoterapia a gente consegue ajudar com essas técnicas, né? Por meio desse sigilo, o paciente ele se sente confortável em trazer ali as suas dificuldades, né? E a gente também sinalizar o que ele já tem de potencial. É interessante que tem uma frase que diz o seguinte: para curar o homem, cure a criança. Muitos dos nossos comportamentos, eu estou trazendo um pouco para alimentar, né? Vamos contextualizando. Sim. Então, nós herdamos alguns comportamentos e aí outros são adotados. Então, quando a gente é pequeno, a gente aprende olhando, né? E às vezes o que a gente vê os outros fazendo e às vezes o que fazem com a gente. Isso influencia muito na nossa percepção de mundo. E isso vai criando as nossas crenças e os nossos traumas, né? Então, acho interessante. Para curar o homem, cure a criança, né? E é isso que você traz. E é nesse espaço ali seguro e confidente, né? E sigiloso, que a pessoa vai sentir mais à vontade para trazer isso, porque é muito difícil você assumir o que você vivenciou, o que você sofreu. É muito difícil você trazer isso e expor para outra pessoa. Então, nesse espaço ali seguro, com um profissional, é o melhor ambiente para, às vezes, iniciar. Porque o outro, que seja conhecido, companheiro ou amigo, às vezes não vai ter a maturidade para interpretar, entender e até lhe ajudar, né? E quando você traz essa questão, eu lembro muito assim, todo adulto tem uma criança mal desenvolvida, né? É uma criança que muitas vezes está aí dentro de você, mas você, adulto, tem dificuldade de perceber, de conversar sobre ela. Então, é justamente na psicoterapia que você vai enfrentando esse encorajamento, né? De falar sobre você, da sua história, das dificuldades que você teve, mas também que você tinha lá na infância já algo que te movia, né? E a gente vai entendendo como é importante. E quando você traz essa questão da alimentação, eu percebo por mim, né? Que tenho algumas restrições e que tem muito a ver com as minhas emoções. Se eu estiver bem emocionalmente falando, né? Eu consigo administrar melhor essas dificuldades que eu tenho de alimentação, né? Eu compreendo que eu me acolhendo mais, eu tenho mais facilidade de entender. Porque assim, eu, por exemplo, tenho alguns alimentos que eu não posso, né, ingerir. E quando eu entendo isso facilita. Quando eu não compreendo, que é quando a gente não aceita, porque a gente passa por um processo de não ou sim aceitação, né? A gente percebe que as nossas emoções, elas se manifestam. Então, é fundamental a sua contextualização. E para quem está nos acompanhando, né, que toda a nossa manifestação de emoções, elas estão intimamente ligadas com a nossa alimentação. Até porque o nosso intestino, ele recebe não só a alimentação, mas ele é construído, ele é muitas vezes alimentado pelo nosso contexto emocional. Eu sempre digo, Romário, e a todos que estão nos acompanhando, que nós somos o que a gente sente. Então, eu sinto necessidade de comer algo, né? Eu preciso levar isso de forma leve, porque muitas vezes a gente se cobra, se culpa, a gente não se aceita e a nossa emoção, ela está dentro da gente, né? Então, sentiu vontade de chorar, por que não chorar, né? Se tem aquele medo, você precisa analisar se o seu medo é de algo que você está vendo, está perto, ou se o seu medo é como a gente fez a comparação da ansiedade, é algo que eu não vi,
mas está dentro de mim. Então, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. E não é só dizer assim, olha, Romário, você precisa melhorar esse medo. Não é assim. Então, não. A gente precisa compreender que tem todo um processo, né? Como é que você lidar com isso? Até que ponto isso é intenso em você? Então, a gente percebe o quanto nós somos subjetivos. E você colocando isso, tem pessoas que ela vai se identificar, e aí tem pessoas que tem aquele episódio de compulsão alimentar, e tem aqueles que já estão com diagnóstico de compulsão alimentar. Então, uma das coisas que eu não gosto e não discuto é esse terrorismo nutricional. Você não pode comer, né? E como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que primeiro aprender a lidar com essas emoções, me conhecer, para que eu consiga colocar a estratégia do plano alimentar alinhado com o que eu estou sentindo, né? Então, esses episódios ele vai acontecer, como você colocou também, sou ser humano, eu sinto, eu tenho minhas ansiedades, eu tenho os meus estresses, e isso impacta diretamente no meu estilo de vida. Quando eu começo a me perceber, e eu trago, eu percebi, isso um período atrás, eu percebi que eu estava comendo doce demais. O que acontecia? Aí você fala, cura criança, né? Sim. Quando eu era criança, eu lembro que o meu irmão mais velho passava na casa de minha mãe, ele passava para dar benção, mas antes de chegar na casa de minha mãe, ele passava na casa de uma senhora que vendia doce. E ele comia comprava aquela cocada. Aí quando chegava na casa de minha mãe para poder ir trabalhar, dava a benção, aí eu comia ele me dava um pedaço, o irmão mais novo, né? Ele me dava aquele pedaço de doce e ele ia trabalhar. Então eu cresci com essa rotina e ele também. Hoje ele é diabético. Veja só. Mas eu fui embora, eu fui morar fora, fui morar em São Paulo. E aí, quando eu retornei para aqui, e eu retornei a almoçar na casa de minha mãe ao sábado, e ao sábado ela começou a comprar aquela cocada, aquele hábito começou a retornar. Foi um momento que na minha casa, a minha esposa estava comprando já a cocada, porque eu ia, depois do almoço, eu ia na geladeira procurar algo para comer. E assim, eu queria, era algo doce, tinha frutas, né? Tinha bebidas lácteas, tinha outras coisas, diversidade de frutas, manga, laranja, melancia, mas nada daquilo era atraente, porque eu estava procurando algo que me remetia a quando eu era criança. Quando eu me percebi, eu disse não, aí você disse ou sim ou não, eu disse, opa, já conversei, combinei com minha esposa, você não vai comprar mais a cocada, o doce, porque a partir de agora eu vou me perceber e agora eu vou comer uma fruta depois da refeição. E aí a estratégia de enfrentamento. Eu não deixei de comer algo depois do almoço. Eu substituí por algo que seja saudável. Então eu comecei a consumir a laranja e comer mesmo com o bagaço, porque ele tem as fibras, dá mais saciedade. Então quando eu me percebi que é algo que era de lá da infância, me influenciando no hoje. Aí quando eu disse não, aí eu consegui mudar. Interessante isso, viu? Com certeza. E assim, né? Você é o que você faz com o seu cérebro, né? O que você faz com a sua mente. A sua mente vai dizer que você não consegue, que você não pode, mas você vai treinar, né? E você vai determinar. Eu quero trazer para vocês que não é porque eu sou psicóloga que eu estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo porque de fato isso acontece. Porque assim, eu sou a psicóloga, mas eu tenho o meu paciente, né? O meu paciente, as minhas orientações funcionam de fato e eles comprovam. Então, eles estão ali, né, naquele processo terapêutico e eles percebem que estão evoluindo. Então, muitas vezes, as dificuldades que a gente tem, né, de lidar com essas questões, sobretudo emocionais, porque a gente se deixa levar, né? E se a gente se deixa levar, a gente se perde. Porque eu sempre digo que as emoções precisam existir, né? O que seríamos de nós se a gente não tivesse as nossas emoções. Mas a gente precisa administrar, né? E a palavra é acolhimento. Hoje eu sinto vontade de chorar, eu preciso chorar.
Hoje eu estou com medo, eu preciso me questionar. Eu estou com medo, por quê? Né? E aí eu vou me identificando, né? E nesse processo todo a gente vai compreendendo o quanto nós somos fortes, né? Não é só dizer assim, olha, você é forte, né, porque conseguiu isso. Não, você é forte porque você está tentando, lutando. Não é sobre o que a gente já conseguiu, o que a gente ainda pode conseguir na nossa vida, né? A força que eu sempre digo que a gente tem uma energia que nos move, né? Essa energia aqui que nos mantém, essa tecnologia, né, que vai chegar aos 4 cantos do mundo, é essencial, mas ela existe dentro de cada um de nós. É só você elevar todos os dias, acordar, né? A gente precisa tomar o café da manhã, a gente precisa almoçar. Então, coloque também como prioridade dizer para você mesmo, eu posso, eu consigo e eu vou dar conta. E entender. Precisa de um profissional, né? Eu vou procurar. Eu preciso de um psicólogo, eu tenho que procurar o psicólogo. Eu preciso de um nutricionista, eu vou procurar um nutricionista. Não é a internet, então somente por meio de uma pesquisa que vai, né, me ajudar. Eu preciso estar diante da pessoa que estudou, que tem ali a sua experiência profissional para nos orientar. É assim como na psicologia, na nutrição a gente tem esse boom aí muito. O que tem de receita, de dieta aí na internet é muito grande. E as pessoas querem ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, para você ter um resultado diferente, você tem que tomar atitudes diferentes. Né? E quando você começa a se olhar, mas não só para si, mas para o seu ambiente, porque influencia. Existe esses momentos que, como a gente já colocou aqui, de medo, de ansiedade, de crenças, de traumas, vai ter aquilo nosso hoje, nosso agora, que dá o gatilho. E a gente precisa estar atento para esse ambiente. Como é que eu posso ter uma escuta e uma visão atenta para esses gatilhos que me atingem? Eu preciso treinar meu ouvido para isso, eu preciso treinar minha fala. Como é que eu faço? Por exemplo, para alimentação, vamos trazer aqui. Para alimentação, como é que eu posso treinar minha mente para eu me perceber, para eu perceber que o ambiente está me influenciando? Porque nós temos o chamado, por exemplo, existe aquele ambiente obesogênico. O que é isso? É aquele ambiente que promove a obesidade. Então, nós temos amigos e pessoas que têm um estilo de vida que não está alinhado com o meu. E ele tem um hábito alimentar que está alinhado com o dele. Mas se eu quero reduzir peso, se eu quero controlar minhas compulsões, eu preciso treinar a mim e perceber que o ambiente está lhe influenciando. O que eu preciso fazer nesse sentido? E é fundamental porque, assim, esse treino, né, é sobre a gente entender que eu preciso me esforçar um pouquinho. Então, nós somos seres humanos de desistir facilmente, né? E a gente desiste... Na primeira semana parou a academia, a dieta, né? E a gente desiste, assim, não só com facilidade, mas com frequência, né? Você começa uma dieta, você começa um autocuidado de alimentação e você percebe os ganhos. Mas, do nada, você relaxa, né? É como a terapia, você vai à terapia e você sente os benefícios, mas sabe-se lá por qual motivo, e eu não vou citar aqui, porque são inúmeros, você deixa de ir, né? E aí, de repente, você volta, e você volta numa regressão, né? Eu tenho essa experiência de alguns pacientes de retornar à terapia, e não sou eu que digo, eles dizem, eu regredi, eu piorei, né? Eu estou consciente disso. Quando a gente para durante o processo, então, quando a gente retoma, não retoma no mesmo ponto da parada, né? A gente regride nessa evolução. Porque é como o treino mesmo, o exercício de você fazer ali com a alimentação. Tem pessoas que também acontece isso quando chega no consultório. Então, parou, foi lá no consultório, pegou a dieta, acompanhou 2 meses, parou. Passou 3, 4 meses sem acompanhamento. Quando voltou com mais do que na primeira consulta. Então, esse processo de regressão é comum, não só na psicologia, mas também na nutrição. Sim.
E assim, eu sempre digo que hoje eu considero muitas coisas importantes, mas a alimentação, a atividade física e você olhar para você, né, que é fazer uma psicoterapia, é você ter uma rede de apoio, é o essencial na sua vida. E a gente precisa entender que nós somos muito criticados, né? Por exemplo, eu mudo os meus hábitos alimentares, eu mudo a minha forma de cuidar e eu sou criticada, né? Porque eu sou fitness, porque eu isso, porque aquilo, mas isso não me importa. É aí onde a gente entra as questões de saúde mental, porque muitas vezes as pessoas veem a saúde mental como se fosse a presença de uma doença. Não, a saúde mental é o autocuidado, é você conseguir, né, ter uma alimentação saudável, e a gente sabe que para a gente se alimentar bem, basta a gente querer, não é caro, né? Não, você... Essa percepção, né? De que a alimentação saudável é caro. Ou é por falta de tempo, certo? De estudo, de você pesquisar, de você ir buscar, aprender a fazer receita, aproveitamento integral. Certo que, Romário, tem épocas, claro, nós temos o chamado sazonalidade. Tem produtos em determinadas épocas que são mais caros pela demanda e oferta. Sim. Então, por exemplo, eu fui ontem no mercado, mas aí o barulho parou de gravar? Tente passar para aqui, para o computador. Ver se consegue copiar. Mas a gente vai falando desses outros aqui. Eu fui no mercado, a batata inglesa estava R$10. Algumas semanas atrás de 6. Tem época que o feijão chega a 10. Então, épocas devido à sazonalidade do produto. Mas sempre vai ter aquele produto que está na safra. Tem aquele produto que vai estar mais fresco e até melhor. E a dica é: procure alimentos da safra, que esteja na sua época de produção. Você vai ter alimentos mais frescos, com mais nutrientes, porque ele passou no período de maturação no pé ali. Então é melhor, mais fresco, tem mais nutrientes. Então busque esses produtos. A internet está aí para você saber. Nós temos uma tabela de sazonalidade que vai lhe explicar isso. Então vai ter época que a manga está mais barata, está mais fresca, a goiaba, o mamão, em termos de fruta, né, laranja. E aí existe uma gama muito grande. Às vezes não tem, vamos falar aqui de acesso. Realmente tem pessoas que não têm acesso a esses alimentos. Mas aí onde entra outro ponto. Eu posso produzir em casa também. Eu tenho tempo. Eu tenho um espaço ali para cultivar a minha horta. Isso já traz um ganho. Folhas verdes escuras. Couve é um dos produtos que você consegue ter em casa e que é riquíssima. Então uma cebolinha, temperos, comida é tão chata, às vezes tem isso, né? Cozinhar é tão chato, a mesma coisa. Aproveite as ervas. Use as ervas para poder dar sabor e diferenciar e tornar isso mais atrativo. Perfeito, né? E a gente vai compreendendo, assim, que é possível, que a gente pode, né? E, assim, por exemplo, as dificuldades que as pessoas têm é sobre esse treino e essa organização. Por que agora a gente... não finalizamos o Janeiro Branco? Porque é de janeiro a janeiro, né? Já estamos em fevereiro? Sim. Mas o Janeiro Branco é você compreender que você precisa organizar a sua vida, que a sua saúde mental é prioridade, né? E quando eu coloco prioridade, você não deixa de fazer outras coisas, mas você precisa entender que se eu tenho bons hábitos de alimentação, de uma atividade física, mas eu trabalho o dia inteiro, Romário, Sueli, como é que eu faço isso? Se organiza, a gente precisa também fazer sacrifícios, a vida é de desafios. Então, o Janeiro Branco vem trazer essa questão de você se organizar. É o primeiro mês do ano e você já pode conseguir fazer, né, muitas coisas para iniciar, porque as pessoas têm uma cultura de que o mês de janeiro é um mês de férias, de passeios, de viagens, de turismo, de vivências, mas eu considero um mês de responsabilidade. É um mês que você tem que traçar as suas metas,
que você precisa compreender o que é que você quer alcançar naquele ano. E você precisa colocar metas que sejam altas também, assim. Naquele momento você, né, a sua mente vai te dizer, você não vai conseguir isso, mas você coloca e você alimenta para que realmente aconteça, né? Então, esse janeiro que terminou, né, esses dias, mas é o mês, o janeiro branco ele continua. A gente pode falar em fevereiro, março, abril, maio, junho, e que a gente não deixe a campanha, porque acontece muito isso, né? Como maio e laranja, você só... Aquele mês, a gente percebe que a mídia, as cidades, as pessoas fazem toda uma conscientização, mas os outros meses é um pouco esquecido. Então, a gente precisa ter esse autocuidado, isso é uma responsabilidade nossa, trazer pra gente, porque muitas vezes a gente quer muito que o outro seja responsável e a gente culpa, a gente cobra, mas e você tá fazendo a sua parte? Então, são essas questões que a gente tem dificuldade, porque principalmente o que é bom para você, o que parece simples, mas não há nada de simplicidade. Você olhar melhor para você diz assim, olha, hoje eu vou tirar 10 minutos, não vou tocar no celular, porque eu preciso descansar um pouco a minha mente, né? E que queira que não, o uso do celular, das redes sociais, nos trazem muitas informações e o nosso cérebro não comporta tanta coisa. A gente acha que pode tudo, né? É aí onde pode vir um esgotamento mental, né? É o que a gente chama daquele momento mesmo em êxtase, que você não consegue mais dormir, você não consegue mais descansar, você não consegue conversar com as pessoas, porque você já cansou o motor do seu corpo, que é a sua mente, né? Quando a gente pausa um pouquinho ali, eu fico pensando, o que é que está acontecendo comigo? A gente precisa desligar um pouco às vezes, né? Sim. Eu discordo, às vezes tem uma frase que diz que quando o homem liga a TV, ele quer desligar a mente. Só que é tanta informação hoje, você não desliga. Quando você liga a tela, é muito mais informação para você processar. E o se desligar é isso, é você parar e olhar para você, se tocar, se sentir, fechar os olhos, respirar, de preferência procurar locais que tragam essa sensação. Eu sou do sertão mesmo, então eu gosto de ir lá pra roça. É o meu espaço ali, às vezes a natureza. E às vezes até o trabalho. Às vezes minha esposa fala que você vai para trabalhar, você vai fazer alguma coisa. Ali é o meu momento, né? Eu tô mexendo ali na terra, futucando, boto uma coisinha ali. Eu tô sentindo, paro. Eu sempre gosto de uma rede também, então deitar na rede, sentir aquela brisa do vento, não tem coisa melhor. É o momento ali de desligar de tudo. Eu voltei com energia, porque estava no meio de férias, então eu tô com energia para trabalhar, para poder fazer, só que eu precisava desse momento. Só que isso não é só como você colocou, o mês de janeiro é para você alertar e lembrar disso, que o seu cuidado ele deve ser permanente. O cuidado com a saúde ele tem que ser permanente, é diário, é o dia a dia. Então, você vai precisar num momento ali para você descansar, mas antes disso você vai ter que se organizar, porque tu não vai deixar de trabalhar, né? Não vai deixar de conviver com as outras pessoas. A gente precisa se organizar para colocar, não, eu vou me exercitar, qual horário, quando, onde, né? É com quem? É sozinho? Não outra coisa, não colocar a responsabilidade no outro. Eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou fazer dieta porque fulano vai fazer também. Não, é você. É a autorresponsabilidade, que acho que muitas das vezes falta. A disciplina e a autorresponsabilidade influencia muito no seu resultado, tanto na alimentação quanto no cuidado conosco, né? E a gente espera muito que o outro determine, né? O que é que você tem que fazer, como é que você tem que fazer. E a gente sente, assim, a necessidade de ser mais eu, né? Não ser, é muito importante a gente ter alguém para nos motivar, para nos ajudar, né? Dar um gás a mais. Mas, assim, se eu não, como a gente mencionou aqui, né? Esse relacionamento com você mesmo é preciso ser trabalhado para que você perceba que você pode, você consegue.
A gente tem exemplos de pessoas, por exemplo, que são cadeirantes, que são, né, paraplégicos e viajam sozinhos, têm sua vida, sua rotina, né? Tem pessoas que eu admiro, assim, pela forma como leva. Ou seja, não é que essas pessoas, elas têm uma certa limitação, mas o mundo é o lugar delas. E muitas vezes as pessoas têm tudo, né? No sentido de que se eu estou, né, se eu sou cadeirante, então eu tenho ali uma certa dificuldade, e tem pessoas que conseguem caminhar e mesmo assim se mostram, né, nessa dificuldade. Então a gente precisa olhar mais. Porque eu sou um exemplo, não é porque ele é cadeirante que ele se limita, né? Isso. Ali é mais um obstáculo, ele aprender a lidar com as suas dificuldades. Então, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que aprender a adaptar minha vida, minha rotina e lidar com isso. Quando eu aprendo a lidar com isso, as coisas tendem a fluir melhor, eu acredito. Eu escuto muito isso na clínica, né? Tanto no modo presencial como online. Mas eu tenho dificuldade de falar sobre mim, né? Às vezes a pessoa diz, eu não consigo. Precisa treinar. Né? Precisa treinar porque não dá para viver sem saber quem eu sou. Nesse caso, o espelho é um bom exercício ali? Tem, mas assim, tem pessoas que não gostam do espelho, né? Então, você precisa... Em termos de corpo, né? As pessoas não se olham. E eu acredito que assim, tem que enfrentar o espelho, tem que enfrentar a balança. A balança, ela não é sua inimiga. Não. Ela é um instrumento que vai lhe mostrar a realidade. O seu estado atual, para você mudar, para você, como você colocou, eu tenho que pensar lá na frente, eu tenho que saber qual é o meu estado hoje, para eu poder enfrentar e dizer, não, eu tô assim, eu quero ficar dessa maneira, né? Então, a balança, o espelho, mas como você disse mesmo, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas ela tem que tentar, ir treinando, exercitando, ou consigo mesmo, ou com algum companheiro, ou com um profissional, como você colocou. Você vai ter aquele momento de regressar, mas continue tentando. Por mais as dificuldades, por mais que você veja que ou o resultado é pequeno, e às vezes a gente não dá valor às pequenas conquistas, isso nos faz frustrar. Então, comemore. Eu reduzi 200 gramas, eu emagreci meio quilo. Foi um mês, eu tive uma paciente que ela passou um ano, 12 meses, ali para reduzir 4 quilos. E as pessoas querem perder 10 em um mês. Mas para ela, que era já idosa, para ela foi um avanço muito grande. Porque não é só peso. Então, para ela que é idosa, o ganho de massa muscular foi importante. Mobilidade para ela foi importante. Redução das dores foi importante. Então, essas são as pequenas conquistas. Você começa a fazer exercício físico, você começa a se alimentar, você vai sentir o seu intestino mais leve. A gente começou a falar do intestino, né? Nós temos que o intestino é o segundo cérebro. Está muito ligado às emoções. E quando ele está em um processo que chamamos de desbiose, um descontrole dos níveis de bactérias, nós colocamos assim, bactérias que são benéficas e outras não, ou algumas são patológicas, né? E essa disfunção vai promover isso. Diminui a permeabilidade, quando você está descompensado, não está equilibrado, a bioflora intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino. Isso acaba passando mais xenobióticos, antibióticos, agrotóxicos. Então, essas substâncias que ficam na circulação vai influenciar em todo o funcionamento. A gente precisa cuidar do intestino nesse sentido. E aí você vai ver, tem pessoas que é tanto que o emocional está ligado, tem pessoas que sentem dor no estômago, úlcera, azia, gastrite, esofagite. São doenças que estão relacionadas também ao fator emocional, né? Sim, muito, porque eu já tive pacientes de achar que tinha uma gastrite crônica, né? Eu já recebi paciente de achar que tinha um câncer em outras partes do corpo, e quando a gente foi por conta de dores localizáveis mesmo, e passou por todos os médicos, todos os especialistas, até porque era uma pessoa também
que gostava de ter esse acompanhamento e tinha bons planos de saúde, porque quando eu digo isso, faz tudo quanto é exame, né? E todos os médicos diziam, você não precisa disso aqui, você precisa cuidar da sua mente, que é a sua mente que está te dizendo aquilo que você não tem. Então, a gente precisa trabalhar, né, esses treinos justamente para a gente se fortalecer com a nossa saúde. Porque eu sempre digo que é melhor você cuidar da sua saúde do que você cuidar de uma doença no futuro. É muito mais difícil, né? Mas parece que é algo que é impossível você cuidar de uma alimentação. Você, por exemplo, vai trabalhar às 7 da manhã, acordar às 5 para fazer uma caminhada. Tudo isso parece que é muito difícil, né? E aí você chega a uma determinada momento da sua vida e um médico chega para você e diz assim, agora você precisa caminhar, aí você vai caminhar, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Tudo isso, né, são dicas que a gente deixa aqui. Se permita, vá mesmo sem querer ir, né, fazer uma atividade, se permitir fazer uma técnica, se permitir esse autocuidado, porque muitas vezes as coisas não são tão prazerosas. A gente não faz uma academia porque é prazerosa. A gente faz porque é necessário. Primeiro, a nossa saúde. Segundo, a gente sabe que tem a questão da estética. E a academia é um exemplo que a gente tem, né? Como é que eu vou ganhar massa corporal? Se eu for uma semana, eu consigo obter tudo que eu preciso? Não, eu preciso treinar todos os dias. E por um longo período, né? Toda semana. Por que que eu tenho facilidade de ir à academia, treinar o meu corpo, e eu tenho dificuldade de treinar a minha mente? Eu sempre questiono isso, né? É olhar para você. Você é o que a sua mente te diz. Você vai deixar ela mandar em você? Dizer que você não faz, que porque você não pode, porque você não consegue, porque você é incapaz, porque ela te diz tudo isso. Eu sempre digo que os nãos já existem. Nós estamos à procura do sim. Para isso eu tenho que me dispor. E principalmente você colocando sobre o trabalho, né, e o exercício, muitas das vezes o principal é o levantar da cama. Por que muita gente tem dificuldade de acordar cedo? Ou não é só pelo horário, o tempo que ele passou dormindo. Às vezes é o que ele já treinou. É mais confortável ficar ali na cama, tá mais gostoso, tá mais... Só que tudo tem seu preço, né? Você vai pagar o preço de acordar cedo e vai pagar o preço de ficar deitado. O levantar, você está pagando o preço agora. O ficar deitado, você vai pagar o preço lá na frente. Então, muitas das vezes é isso. A gente não quer pagar o preço agora, mas uma hora a conta chega. Chega cara. Chega caro, vem com juros e correções, né? Então, é preciso. Nós só temos o hoje e o agora para fazer. A gente precisa, como você colocou, a gente precisa tomar a atitude de ir para a academia e de exercitar. Só que também, aonde vem, tem pessoas que faz tudo isso e não cuida da mente, né? Tá lá na academia e é onde entra também aquelas outras situações da vigorexia. Então, as pessoas adoecem de tanto se preocupar com a saúde, só se preocupa com aquilo e faz demais, né? Então, a gente precisa... Acho que a base de tudo é sempre o equilíbrio. Sim. Tanto na alimentação quanto no cuidado, a gente precisa se olhar e aprender com você mesmo. Não existe uma receita pronta. Nós trouxemos aqui várias dicas, né? Sim. Sueli trouxe várias estratégias aí. Mas, sim, falando nisso, tem alguma estratégia que seja a melhor de todas? Ou é que eu posso aplicar em várias outras situações? Tem alguma dica assim que a gente pode deixar pro pessoal? Então, assim, eu não sei se é a melhor de todas, mas... É porque nem tudo se aplica a todo mundo, né? Mas algo que seja... Mas, assim, a principal é você se reconhecer, né? Quando você se reconhece como uma pessoa que precisa cuidar de você, dosar as coisas que acontecem na sua vida, você consegue entender o que é que você pode fazer, né? Olhar, assim, tem dias
que a gente não tem condições de fazer certas coisas, mas a gente insiste, né? Tem momentos que a nossa mente está cansada e a gente não percebe. De tanto ela, né, se cansar ali, de não produzir o que tem que produzir, é como se você estivesse num outro espaço, meio que até parecido com as pessoas que têm TDAH, que você está falando com ela, mas ela não está te escutando, porque o cérebro dela é diferente, né? Ela não processa da mesma forma, né? Tem toda uma questão dos neurotransmissores, do hiperfoco, né? De você ter dificuldade nas suas funções executivas, de organização, de planejamento. Então, a gente não tem uma dica a melhor, né? Mas é como você disse, cada um vai se reconhecendo. Então, eu sempre digo que é o reconhecimento, né? Eu sou de uma abordagem, eu trabalho muito com duas. É você realmente olhar para você, né? E determinar o caminho que você quer seguir a sua vida. O que é que você pretende. E a nossa saúde mental é a melhor coisa, né? É você cuidar de tudo antes para que você não venha a ter um adoecimento, né? Porque quando você está com adoecimento, você precisa de tratamento. E quando você precisa de tratamento, muitas vezes tem algumas questões que a gente não aceita, né? Mudanças de hábitos, de rotina, muitas vezes precisa de uma medicação, né? Que eu trouxe aqui muita questão da medicação. Eu não sou contra a medicação, mas eu acredito que tem questões na nossa vida que a gente consegue resolver sem medicação, né? Eu estou muito cansada mentalmente, eu estou me sentindo esgotada, então não é uma medicação que vai me acalmar, que eu vou dormir. Eu preciso entender, olhar para as sinalizações do meu corpo, reconhecer que eu preciso, né, procurar um profissional e talvez eu vá para uma medicação, mas aí eu preciso passar por toda uma avaliação. Então, que a gente, né, perceba que todas as nossas orientações aqui, elas são reflexões. Cabe a você fazer ou não. Nós não estamos aqui para determinar e mudar a sua vida, mas isso é notório, a gente percebe que é o que você faz com você. Então, se eu estou com a alimentação totalmente desregulada, se eu estou com os meus pensamentos automáticos totalmente frequentes ali negativamente, tem alguma coisa comigo, sinalizando, sabe? Aquele sinalzinho de alerta, dizendo, olhe, né? E você não percebe. Então, é a gente se perceber mesmo. A palavra é reconhecer, né? Você vai a qualquer setor, Romário, por favor, um documento com foto. Sueli, por favor, um documento com foto. Eu sempre digo que a gente tem o RG, a gente tem a nossa habilitação, a gente tem a nossa carteirinha, né, profissional. E você? Você precisa reconhecer quem você é. Se você tem que mostrar um documento com foto, então se mostre para você, né? Seja a validação para você da importância que você é. É assumir o que falta as pessoas assumir. Eu sou isso. Ou até mesmo eu estou assim. Às vezes você não é assim, você está assim. É um estado, né? Então aquilo pode ser mudado. Mas para isso você tem que reconhecer. Eu estou com um problema, eu preciso cuidar disso. Eu estou nessa situação e eu preciso mudar disso. Então, quando a gente reconhece, é o primeiro passo, e aí ficou a dica de ouro, né? Sim. É o primeiro passo para traçar as estratégias. Sim. Eu tenho, como eu disse, eu tenho compulsão por doce. Qual vai ser a estratégia? Eu sou assim, então, quando que isso acontece? Meio-dia depois do almoço. Eu sinto essa necessidade. Então, qual a estratégia? Eu peguei ali, vou começar a comer laranja. E esse hábito foi perdurando agora a vida toda. É tanto que hoje eu nem percebo, as meninas brincam, né, que é uma laranja todo dia depois do almoço. Quando é uma laranja, uma fruta, um suco com uma fruta cítrica. Então, a gente primeiro tem que se perceber, determinar isso para que a gente crie as estratégias de enfrentamento. Sueli, muito obrigado. Foi sensacional hoje esse bate-papo. Como ela citou há pouco,
sobre o TDAH pode ser um tema. Posso contar com outro momento para a gente tratar isso? Acho que eu tenho um pouco. Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, não sei. Vou precisar de diagnóstico, né? E às vezes muita gente se pergunta, né? Será que eu tenho? Sim. Porque, assim como um episódio de compulsão, a gente tem esses momentos de ficar ali, né? Não está escutando nada que está à nossa volta, né? Mas, olha, muito obrigado pela vinda. Foi muito produtivo. Vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, comentem e compartilhem. Isso vai dar muito engajamento para a gente, que a gente possa criar mais conteúdo assim e trazer mais pessoas brilhantes, como Sueli veio aqui compartilhar esses conhecimentos. E tem mais. Aguarde que eu vou trazer mais gente como a gente aqui para o Podcom Saúde. Muito obrigado, viu, Sueli? Eu que agradeço, né, esse momento. Tenho certeza que ele foi muito rico, realmente, né? É uma oportunidade da gente falar para as pessoas. E quando a gente fala, que a gente também fala um pouco da gente, né? É um momento de muita alegria para mim, né? Eu sou muito grata pela confiança. E você sabe que você é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito, super recomendo. É recíproco. E que esse momento aqui, ele possa, né, se expandir, e estou à disposição para quando a gente, né, puder novamente retornar aqui, sobretudo para falar sobre o TDAH, que é uma das queixas que eu tenho recebido bastante na clínica, de criança a adulto, né? As pessoas que precisam, porque se você tem sinal e sintoma, você precisa saber se realmente é um diagnóstico ou não, porque os prejuízos são inúmeros, né? Até mesmo porque são coisas que a gente não, como a gente colocou, às vezes é uma dor que a gente não vê, né? Isso, e a gente precisa trazer mais dicas aí para vocês de como vocês se olharem, se reconhecerem, e a partir daí nós trazer mais conteúdo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gratidão a todos e, como coloquei, mande para alguém aí que você acredita que isso aqui foi muito produtivo e que precisa ouvir essas palavras. Então compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, curte e salva, porque às vezes você vai precisar ouvir essa conversa de novo. Então salva aí para continuar recebendo as nossas... E bota lá o sininho para receber as notificações de mais conteúdo. Valeu, obrigado!